Bom dia, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Independentemente de quando vocês vão estar aí assistindo esse vídeo, né? Nessa videoaula, eu vou mostrar para vocês como fazer uma telinha assim no Codular, tá? Aquele aplicativo que vocês têm instalado no celular, aqui eu estou rodando ele por meio de um emulador, né? Um emulador chamado LD Player, certo? Esse LD Player, ele está na mesma rede do Wi-Fi da minha casa, tá ok? Então, o front, né, tá na mesma rede do back, ok? Só mostrando para vocês aqui como é que funciona a tela de consulta, né? Se eu digitar, por exemplo, uma letra L, ele vai puxar no meu banco de dados tudo que começa com L, tá? Se eu digitar, por exemplo, aqui uma letra B, ó, ele puxa tudo que começa com B, ok? Aqui, por exemplo, está marcado para consultar pelo nome, mas eu posso também consultar pelo código, ó. Vou colocar, por exemplo, o código 3, né? Apareceu aqui o cliente, o usuário, né, de código 3, ok? Então, é assim que funciona, tá, pessoal? E eu também posso rolar, né? Tanto no meu celular como aqui no emulador, eu consigo rolar, né, por todos os usuários que eu tenho cadastrados, tá certo? Então, nós vamos ver aqui, ó, como que essa tela foi feita, certo? Então, vamos lá, ó. A gente tem que ter o Codular aberto, né? Eu vou criar uma tela, né? Vou mostrar como é que faz essa tela do zero, tá, gente? Então, eu vou criar aqui uma tela que eu vou chamar de tela consulta videoaula, ok? Vou criar ela, certo? Ela vai estar aqui vazia, tá? Então, inicialmente, eu vou pegar aqui os componentes de layout, né? Vamos pegar aqui um horizontal arrangement. Vamos trocar aqui a largura dele para máximo, né? Esqueci de colocar o meu programinha aqui da Zoom, senão vocês não vão conseguir aí ver direito, né? Vamos lá. Vou colocar aqui, então, a largura máxima, né? Para esse componente ocupar aqui toda a tela, ok? Aí eu vou colocar aqui vou colocar aqui um componente que é o componente rádio. Vamos achar ele aqui, ó. Ó, o componente rádio, ele está aqui, certo? Vou puxar um componente rádio para cá. Vou puxar mais um componente rádio, ok? Eles vão estar um do lado do outro, tá, pessoal? Esse primeiro rádio eu vou chamar de. Vamos lá. Vou chamar de RB underline código, né? Porque ele é um componente de rádio, né? Aqui eu vou trocar o texto que aparece nele, né? Vou vir aqui na propriedade text, vou colocar por código, ok? O segundo componente, né? Que é o componente que vai fazer a consulta por nome, eu vou chamar ele de RB underline nome, tá certo? E aqui eu vou trocar o text dele, né? Vou colocar aqui por nome. Certo, pessoal? Ok, né? Posso fazer umas formataçõezinhas se eu desejar, né? Colocar aqui um negrito, né? Aumentar o tamanho da letra para destacar, ok? Também vou colocar aqui um botão de voltar, né? Esse botão vai servir para o usuário ele retornar, né? Vamos lá, vamos trocar aqui também o nome do botão voltar. BTN voltar, certo? Vou trocar aqui a legenda, né? Simplesmente colocar aqui um voltar. O que vai fazer esse botão? Ele volta para a tela anterior, certo?
Vamos colocar aqui a largura dele máxima, certo? Ok, maravilha. Agora eu vou pegar uma caixa de texto, componente caixa de texto, uma text box, né? Vamos pôr ela aqui, porque, opa, coloquei ela errada, aqui embaixo. Vamos esticar ela, né? Aumentar a largura dela. Vamos trocar o nome da caixa de texto para TXT consulta. Maravilha. Então, nessa caixa de texto, o usuário ele vai digitar, né, o nome ou o código que ele estiver procurando, ok? Até aqui, creio que não é para ter aí muitas novidades, né, para vocês. Agora, uma novidade começa agora, né, pessoal? Basicamente, eu vou ter as minhas informações aí organizadas dentro de containers, né? O que que é um container? É um lugar onde você joga coisas. Por exemplo, você pega lá uma div do HTML, né? O que que é uma div? Uma div é um container, né? Você pode pôr uma imagem dentro da div, você pode pôr um texto dentro da div, você pode pôr links dentro da div, certo? Então, a div, ela é um container, né? O próprio body, né, o elemento body lá do HTML também é um container, certo? Então, se vocês observarem aqui no nosso aplicativo, a própria tela aqui onde a gente está inserindo as coisas, ela é um container, certo? Eu vou pegar aqui um container que vai ser o meu vertical scroll arrangement, né? Como que vai funcionar aqui esse componente, né? Por que que eu estou pegando ele? Vamos supor que a minha consulta, ela retorna 20 registros, ok? Como que eu vou fazer para exibir esses 20 registros? Eu tenho que rolar, né? Tenho que rolar utilizando aí, por exemplo, se eu tiver no emulador, né? Utilizando o mouse, ou se eu tiver no meu celular, usando o touch, tá? Mas eu vou ter que rolar. Então, aqui, ó, eu vou configurar a altura e a largura do vertical scroll arrangement dessa maneira, tá? Como o próprio nome diz, né? Ele é um componente que vai fornecer para mim uma barra de rolagem na vertical, né? Vertical scroll. Tudo bem? Bom, agora vem uma outra novidade, pessoal. Nós vamos fazer uso aqui no Codular dessa abinha aqui de componentes, ó. Deixa eu marcar aqui para vocês. A abinha conhecida como Dynamic Components, né? Se eu clicar nela, vamos lá. Se eu clicar no Dynamic Componentes, vocês vão observar o seguinte, que a gente tem alguns componentes especiais, né? Um botão dinâmico, um card dinâmico, uma dynamic image, uma dynamic label, um dynamic espaço, um dynamic text box, tá? Mas qual que é a diferença, né, do dynamic label para relação a uma label comum, tá? Então eu vou pegar aqui um dynamic label para vocês verem. Eu vou clicar e arrastar. Vocês vão ver o seguinte, que o dynamic label ele não aparece aqui, né? Ele não é um componente visível, né? Assim como uma label comum, tá? Por que que ele não aparece, né? Por que que ele não é um componente aí visível? Porque ele é um componente, pessoal, criado de forma dinâmica, tá? Como que funciona isso? Que nem eu faço uma consulta aqui pelo nome, né, do usuário. Eu digito uma letra B, tá? Então, vamos supor que ele encontrou 10 usuários que começam com a letra B. Ele vai criar para mim cerca de 10 dynamics labels, ok? Esses componentes dinâmicos, eles vão ser criados via código, conforme a necessidade da consulta, ok? Se vocês mexeram já com PHP, né, a parte de listagem, né, de informações de banco de dados, o PHP também dá para fazer isso, né? Dá para a gente construir, por exemplo, divs dinâmicas, né, páginas dinâmicas, né, dependendo aí o resultado, certo? Então eu vou colocar aqui, ó, uma dynamic label.
que eu vou chamar ela de DBL código, certo? Vou colocar mais uma dynamic label aqui. Eu vou chamar ela de DBL nome e-mail. DBL nome e e-mail. Pronto. Certo? Então, para que vai servir esses componentes? Para exibir o código, como o próprio nome diz, o nome, o e-mail de cada usuário, tá? Esses componentes dinâmicos, por sua vez, eles vão estar organizados dentro de cards, né? Dentro desses dynamics cards, né? Que vai funcionar como as divs do HTML, certo? Então, eu vou ter que me utilizar também do Dynamic Card View. Tudo bem? Então, recapitulando, né? Como que vai funcionar esse Dynamic Card View? Ele vai funcionar como uma div, né, do HTML. Cada registro vai ser exibido dentro de um card de informações, tá? Dentro de uma espécie aí, né, de div especial, certo? Bom, agora vamos pegar os componentes que vai fazer conexão. Vamos pegar aqui um componente que é o componente web, né? Vou colocar ele aqui. Vou renomear ele, né, para web underline listagem. Certo? Esse componente web é o componente que vai fazer, né, o meio de campo entre o meu front e entre o meu arquivinho PHP, tá? É importante vocês sempre lembrarem, tá, pessoal, que aqui dentro do Champ eu tenho uma pastinha chamada busca app, né? Dentro dela eu vou ter um arquivinho, ó, chamado mysql.php, né? É ele que vai fazer aí a comunicação, né, com o banco de dados e ele que vai retornar as informações do banco de dados para o nosso aplicativo do Codular. Beleza? Então, vocês não precisam ter esses outros arquivos, né? A única coisa que tem que ter é esse arquivinho mysql.php, certo? Vamos voltar agora aqui no nosso aplicativo, né? Para a gente fazer aí finalmente, né? Os bloquinhos, ok? Então, vamos ver aqui, ó, né? Por onde que a gente vai, então, começar, tá, pessoal? E já adianto o seguinte, né? Geralmente a tela de consulta é a última tela que a gente passa, né? Dessa parte aí de cadastro, senha, né? Tela de cadastro, a tela de senha, né? Então, eu deixo a tela de consulta para depois. Então, provavelmente a gente deve ter aí alguns códigos, né? Da tela de login prontos, certo? Que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou limpar a bolsa, ok? Deixar ela vazia, certo? Vamos lá. Essas variáveis eu vou arrastar lá para dentro, porque eu tenho que ter essas variáveis, né? Vamos pegar aqui a SQL Key também. Tem que ter ela. Vou ter também a variável lista. Vou ter aqui o meu bloco gigantesco aqui de conexão, né? O bloco aqui que faz o componente web funcionar. Ok, maravilha. E aí, né, o que eu vou fazer? Vou lá na tela de consulta, né, que é a tela que a gente está construindo. Tela de consulta, videoaula. Ok? E vou puxar esses códigos, certo? Vou pegar aqui o URL, vou pegar aqui o SQL Key, certo? Vou pegar aqui a variável de lista, que a gente vai ter também.
E vou pegar aqui o bloco de conexão, né? Como eu dei o mesmo nome, ele não vai me retornar aqui, né? Que não reconheceu o componente web listagem, né? A hora que eu renomeei ele, né? Ele automaticamente aqui entendeu, né? Que eu tenho um componente web listagem lá na minha interface. Tudo bem? Então, essas daqui são os bloquinhos que a gente precisa, né? O que que vai mudar, pessoal? Bom, lembre-se do que eu falei, né? Nesse tipo de aplicação que a gente está montando, o front precisa estar na mesma rede do back, tá ok? Quando eu estou, por exemplo, na FATEC, geralmente é atribuído um IP para mim, certo? Esse é o IP que vocês estão utilizando, né? O IP do servidor. Só que aqui na minha casa, né, o IP ele não vai ser o mesmo, né? Ele vai ser outro, certo? Se eu colocar aqui, ó, ipconfig, né, já não é mais o mesmo IP, ó. Então eu tenho que trocar aqui para 192.168.0.2, ok? Então esse é o caminho do meu arquivo mysql.php, né? O arquivinho.php que vai fazer a conexão, que vai fazer, né, o meio de campo com o banco de dados e o Codular. Beleza? Tenho que ter a chave, né, que é um padrãozinho aí do MySQL. Tem uma variável lista, né? As informações do banco de dados, elas vão ser retornadas para mim dentro de uma lista, certo? E aí, eu vou ter outras variáveis do tipo lista, né? Eu vou ter a variável nome, eu vou ter a variável e-mail, eu vou ter a variável código, só que eu posso condensar assim, né? Desde que eu não perca onde que ele está, né? Eu posso condensar para ele não ficar ocupando tanto espaço. O e-mail, nome, o código, a senha eu não vou pôr, porque a senha eu não vou exibir, ok? Só recapitulando então, pessoal, aqui no banco de dados, ó, a gente tem uma tabela usuário, ok? O usuário, ele tem código, o usuário, ele tem nome, o usuário, ele tem e-mail e o usuário, ele tem senha, né? Então, na minha tela de consulta, eu vou exibir o código, o nome e o e-mail, beleza? Muito bom. Pessoal, vamos voltar aqui para o nosso amado Codular, ok? Também vou ter aqui uma variável. Vamos lá. Vou pegar aqui uma variável. Vou dar um nome para ela de ID, certo? Essa variável, ela vai começar com um valor 0. Qual que vai ser a importância dessa variável ID, né? Essa variável ID, pessoal, ela vai funcionar da seguinte maneira. Imagina que cada card que vai exibir as informações, cada label, cada dynamic label, eles são únicos. Então, eles vão ter IDs próprias, ok? Eles vão ser identificados por meio dessa variável ID, certo? Bom, o meu esquema de variáveis já está pronto, tá? Agora nós vamos programar um pouco as funcionalidades da tela, ok? Então vamos lá. Primeira funcionalidade. Se eu voltar aqui no Designer, o que que acontece? Eu não tenho nada aqui selecionado, ó, né? Código e nome não estão selecionados, ok? Não, eu quero que quando carrega, ele aparece alguma coisa padrão, né, selecionada. Geralmente, se o usuário ele entra na tela de consulta, eu vou entender que ele quer consultar pelo nome, tá? Então eu já vou deixar o nome como padrão,
tá? Deixa eu só fechar aqui, né, o Codular no meu emulador. Vou voltar aqui nos bloquinhos, certo? Já está falando aqui que a conexão encerrou. Vamos lá. Vamos vir aqui, ó, nos eventos de tela. Vamos pegar aqui quando a tela for inicializada, que é esse aqui, certo? Então, quando a tela for inicializada, o que que ele vai fazer? Ele vai deixar o nome habilitado e o código desabilitado, né? Se subentende que o usuário ele quer consultar pelo nome, certo? Então, vamos pegar aqui, ó, o RDB, é o verdinho que eu preciso. Vamos conectar ele aqui. No lugar de altura aqui vai ser o checked, certo? Então, quando a tela inicializar, o checked do nome vai ser true. Ou seja, eu estou indicando que a propriedade checked desse nome, desse componente RB nome, vai ser true. Por outro lado do código, vamos duplicar aqui, vai ser false. Ok? Maravilha, povo. Então, vamos testar agora, né, o nosso aplicativo, tá? Vou vir aqui em copiar. Vou abrir o Codular novamente, certo? Vamos copiar aquele código. Deixa eu ver aqui se está certo, tá? Vamos pôr ele para rodar, ok? Então, o que que deve acontecer, né? A hora que a tela carregar, é para aparecer o nome selecionado, ok? Aqui parece que não foi. Vamos lá. Opa! Ele está falando que não pode ter dois abertos. Vamos lá, vamos cancelar aqui. Às vezes a gente tem que resetar aqui. Vou resetar. Vamos lá, vamos conectar de novo com o Company, com o Companion. Vou dar um copiar aqui. Vamos abrir aqui o Company. Pôr para rodar. Esperar aqui ele carregar, né? Olha lá, carregou. Ué, o que será que houve? O nome não apareceu aqui setado, né? Era para o nome aparecer setado. Vamos ver. 7. Ah, tá. Eu esqueci aqui, ó, né? Às vezes é bom que dá esses erros. Aqui eu copiei o nome, né? E esqueci de trocar. Embaixo não é nome, né? É código. Senão, de fato, ele vai habilitar e desabilitar depois ao mesmo tempo. Tá certo? Então, vamos lá. Eu vou rodar mais uma vez para a gente ver. Ok. Vamos lá. Vou copiar o código aqui para a gente ver. Vamos lá. Colocar para rodar. Né? Ele precisa, a hora que inicializar, né? Carregar. Agora sim. Agora carregou o nome. Só que mesmo assim ele tem um bugzinho. Qual que é? Que eu posso selecionar tanto o código, ó, como o nome, né? Isso daqui não é legal de acontecer, tá? Então, nós vamos fazer aqui uma programação, né, que vai impedir isso, tá? Para isso, a gente vai vir aqui, ó. Vamos pegar o RB código, vamos pegar o change dele, né? Evento change agora, ok? Vou pegar aqui um if, certo? Estrutura de controle if.
if, certo? Ok. Vamos pegar aqui um bloquinho lógico. Vou pegar aqui esse daqui. Tá, ok. Se o checked a gente já viu que é uma propriedade que está relacionada com habilitado e desabilitado, ok? Então, se essa propriedade ela for true, significa o quê? Que o componente código foi habilitado, certo? Então, o que ele vai fazer? Se o componente código tiver habilitado, ele vai setar o nome, vamos duplicar aqui, que é o outro componente, né? Ele vai setar o nome para false, né? Para impedir que o nome seja selecionado, tá? E se não for? Vou colocar aqui um else. Se não for, ele seta o nome para true, ok? Muito bom. Aí, obviamente, eu posso copiar isso daqui, né? Dar aqui um duplicate. Não vai ser aqui o código, vai ser o nome, tá? E aí ele vai fazer a mesma coisa para o nome, né? Se o nome tiver habilitado, ele automaticamente desabilita o código. Se não, ele habilita, certo? Essa aqui é a lógica, tá? Vamos testar aqui para a gente ver, ó. Conectar. Deixa eu copiar aqui para vocês verem, certo? Vamos lá. Vou dar um Ctrl V aqui. Esperar aí o... Esse daí é o mesmo aplicativo, né, que vocês têm no celular. Então, ó, por código, desabilitou. Por nome, também desabilitou. Certo? Então, assim que vai funcionar. Tá, pessoal? Tudo isso, né, para a gente conseguir aí fazer alguns ajustes de interface. Certo? Agora, eu vou fazer uma programação, pessoal, que vai basicamente limpar, né, eu vou criar aí uma funçãozinha, né, que vai fazer o seguinte, ela vai limpar, né, porque imagina que cada vez que o usuário digitar um valor, o que vai acontecer? Ele vai limpar tudo que ele mostrou e vai mostrar novos valores, certo? Então, eu vou vir aqui, ó, na Procedure. Cadê a Procedure? Parte da Procedure. Vou criar aqui uma Procedure que eu vou chamar de limpar, certo? O que eu vou colocar aqui dentro dessa Procedure? Vamos lá. Como eu falei para vocês, todos os cards que a gente for colocando na nossa página, eles vão ter uma ID de identificação, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, um for each, certo? Onde ele vai do primeiro card até a minha ID, pegar aqui a ID, né? Get global ID, ok? Vamos supor que a minha ID, vamos supor que ele listou 50, né, cards. Então, ele vai ir do card 1 até o card 50, tá? Aí, o que ele vai fazer com aquele card? Ele vai excluir. Vamos pegar aqui o card, Dynamic Card View. Vamos achar aqui o método de exclusão. É o delete. Aqui. Delete Card View. E aqui eu também vou passar ID, né? Get global number.
né? Então, o que, que vai acontecer, né? Por que, que a gente está utilizando essa lógica? Essa lógica, ela vai varrer, né? Do primeiro card até o último card que ele encontrou. Então, se tiver, por exemplo, 10 cards, ele vai se posicionar no primeiro, vai deletar o primeiro, volta aqui, se posiciona no segundo, deleta o segundo, se posiciona no terceiro, deleta o terceiro, tá? Esse procedimento vai ser importante para a gente conseguir atualizar o que é mostrado na tela, tá ok? Agora, pessoal, o que, que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou limpar as minhas variáveis, certo? Vou pegar aqui, ó, por exemplo, a minha variável lista. Eu vou setar ela, cadê aqui o método da lista, para vazio. Cada hora que ele limpar, né, ele vai fazer isso, ok? Vou duplicar agora, né? A variável código, também vou setar para vazio. A variável nome, também vou setar para vazio, certo? A variável e-mail, eu também vou setar ela para vazio. Cadê aqui o e-mail? Então, essa daqui vai ser a minha função, que vai atualizar o que está na página e vai setar essas variáveis para vazio, né? Imagina que todo o conteúdo vai ser resetado para poder exibir novas informações, certo? Então, é assim que vai funcionar a minha função de limpar. Tá ok, pessoal? Muito bom. Agora, vamos ver o que, que a gente vai fazer. Agora a gente vai fazer uma programação. Lembra de quando eu mostrei a tela, né? As informações elas são atualizadas de acordo com aquilo que o usuário digita na caixa de texto, tá? Então, mudou o conteúdo da caixa de texto, o conteúdo da tela é automaticamente ajustado, tá ok? Então, eu vou pegar aqui, ó, um evento da caixa de texto, vamos achar ela. Cadê a TXT consulta? Tá aqui. É um evento on-changed, on-text change, ou seja, na mudança do texto é que ele vai fazer alguma coisa, tá? Então, toda vez que o cara digitar algo, a primeira coisa que eu devo fazer é chamar o procedimento de limpar, tá ok? Por quê? Porque o conteúdo da página, né, o conteúdo que o programinha vai exibir, vai ser modificado de acordo com aquilo que o usuário digita, certo? Agora, aqui, eu vou pegar um comando if, vamos lá, uma estrutura de controle if, né? Já vou colocar um else aqui, que vai ter o else, certo? Então, vamos lá. A gente vai passar agora uma instrução SQL dependendo daquilo que o usuário selecionou aqui, né? No componente de rádio, tá certo? Então, vamos ver aqui, ó. Se o RB nome, vou pegar aqui o RB nome. RB nome. Agora eu preciso desse verdinho mais claro. Opa. Entra aí. Ai, tá difícil de entrar aqui, peraí. Deixa eu achar a propriedade, né? A propriedade é is-checked, ou seja, né? Se o componente ele tiver checado, é para ele fazer uma busca pelo nome. Pronto, agora eu consegui. Sofrendo aqui com o scroll do mouse. Então, se o componente estiver checado, eu vou chamar a minha
aquele procedimento gigante, né? Query consulta. Vou colocar aqui. E aqui eu vou colocar a minha query. Vamos lá. Vamos pegar aqui um bloquinho de texto. Pegar um join. Certo? Já vou pôr aqui 3 joins, né? Que é o que eu vou precisar. Ok? E aí, as instruções SQL eu passo no formato de texto. Então, vamos lá, ó. Vamos colocar aqui o primeiro textinho. Select asterístico from usuário where uso nome, uso underline nome, like, abro uma aspas, né? Essa like é justamente a função que vai me permitir eu fazer a consulta, né? Pelas iniciais, ok? Agora eu vou pegar aqui o txt consulta.txt, né? Ele vai retornar de acordo com o txt consulta.txt. Vou pegar aqui mais um componente de texto. Vou pegar aqui um porcentagem e uma aspinha, tá? Se vocês não entenderam aqui essa instrução, pessoal, essa instrução ela é isso aqui, ó. Né? Deixa eu colocar aqui. Select asterístico from usuário, where, uso nome, like, L porcentagem. O que eu estou querendo dizer com isso? Né? Ele vai procurar na minha tabela usuário todos os usuários com a inicial L. Certo? Esse porcentagem aqui é um caractere coringa. Ou seja, na frente dele eu posso ter qualquer coisa. Então, se eu executar a consulta, ó lá, ele vai me retornar o Lucas e o Luciano, né? Duas informações que começam com a letra L, certo? Só que aqui eu estou passando para o Codular fazer isso, né? Então, ele vai acionar esse método de consulta, né, que a gente viu já em outras aulas, tá? E vai jogar essa instrução SQL lá dentro, ok? E se não for? Vamos duplicar aqui, que a instrução ela vai mudar só uma coisinha, né? Vou tirar aqui essa parte aqui que não vai ter. Vou tirar também uma string que não vai ter, certo? Agora ela vai encurtar. Select aonde? O código de usuário, uso o code, ok? A minha tabela ela tem esses campos aqui, ó, né? Onde uso underline code, deixa eu voltar aqui no Codular, from usuário, onde uso underline code. Como agora eu estou fazendo uma consulta pelo código, eu não preciso dar like. Igual, vou tirar também a aspinha, porque é um valor numérico, né? Dá um ok, txt consulta, tá? Então, se o nome tiver habilitado, significa que o usuário quer fazer uma consulta pelo nome. Ele vai mandar para o banco de dados essa instrução aqui, ó, né? Pedindo para o usuário, para selecionar, olha, banco de dados, seleciona para mim na tabela usuário, onde o nome se inicia com aquilo que o usuário está digitando aqui. E se não for? Se não for, é consulta por código. Então, ele vai lá, select asterisco from usuário, onde o código é igual ao txt consulta. Certo? Muito bom, pessoal. Agora, a gente vai fazer uma programação que vai ser dentro do componente web listagem, né? Vamos pegar aqui um método, né, do web listagem. Cadê ele aqui? Que é esse daqui, né? O
Go to text. Né? Esse go to text significa quando o web listagem, né, ele faz alguma coisa, certo? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou setar a minha variável, vim aqui na parte de variáveis, eu vou setar a minha variável lista, certo? Nesse momento, ela vai deixar de ser vazia, né? Por quê? Porque o banco de dados provavelmente vai retornar alguma coisa, tá? Vou pegar aqui o list from C. Vamos ver aqui que tem uns métodos bem parecidos, né? De nome. List from CSV table text. List from aqui. É esse daqui que vai converter, né, o conteúdo do meu banco de dados que está aqui, né? Ele vai receber o que aquela consulta retornou, ele vai formato que não é bem uma lista, ok? E aqui ele vai fazer a conversão para lista, certo, pessoal? Então, os dados aqui eles vão ser convertidos, né, para um formato de lista, tá ok? Se eu colocar, por exemplo, vamos lá, eu tenho uma consulta eu dei lá uma consulta pelo nome, vai, né? Eu procurei, igual eu fiz aqui com vocês, né? Eu procurei a letra L e apareceu todo mundo que começa com a letra L. Como que funciona, né? Como que funciona, né? Essas consultas aqui no Codular. Basicamente, eles retornam as informações desse jeito aqui, pessoal. Uso o nome, uso e-mail e uso senha. Só que ali, no caso, né, nós não estamos usando a senha, ok? Então, basicamente, ele retorna assim, ó. Por exemplo, ali a gente procurou pelo nome. Deixa eu tirar aqui a senha para não confundir, porque é um campo que a gente não está aí utilizando, ok? Código, nome. Então, apareceu primeiramente o Lucas, o e-mail do Lucas, e aí aparece também o código do Luciano e o e-mail do Luciano. As informações, elas vão ser retornadas nesse formato aqui, tá? O que a gente tem que entender é o seguinte, os valores, eles vão começar não a partir do primeiro elemento da lista, mas a partir do segundo, tá? Imagina que cada uma dessas informações que está entre parênteses seja um elemento da minha lista, certo? Então, esse daqui é o primeiro elemento, que é o cabeçalho, esse daqui é o segundo elemento, tá? Então, as informações elas começam a ser exibidas a partir do segundo elemento, tá? Isso daqui, na minha lista, ela teria 3 elementos, tá? Onde o primeiro elemento só tem o cabeçalho, a partir do segundo elemento é que eu vou ter as informações, tá? Vou memorizando isso daí. Vamos voltar aqui no Codular. Tá certo? Vamos pegar aqui um for. Pegar uma estrutura for each. Né? Então, aqui, no lugar de começar no 1, ele começa no 2. E ele vai até onde? Bom, aqui, pessoal, ele vai até, né, o tamanho da minha lista. Então, se a minha lista tiver 10 elementos, ele começa no 2 e termina no 10, certo? Vamos, então, colocar aqui, ó, a length da lista, né, o tamanho da lista. Vamos achar aqui a length.
Cadê a length? Se eu não achar, eu digito, né? Vamos digitar aqui, length. Length da lista. Pronto, aqui, ó. Length da lista. Qual lista? A minha variável lista, ok? Vamos pegar aqui, ó. Vamos vir agora aqui na seção Variables. Get. Minha variável lista. Ok? Então, ele vai começar aqui na segunda posição, que é aqui, ó. E vai ir até a posição 10, né? Que é o tamanho da minha lista, tá? Feito isso, pessoal, eu vou mandar ele preencher essas variáveis que a gente criou aqui em cima, né? A variável código, a variável nome, a variável e-mail, certo? Então, eu vou mandar ele preencher cada uma dessas variáveis, certo? E aí vocês vão entender como que funciona. Vou pegar aqui o list, add itens na lista, certo? Então, aqui, ó, o que eu vou mandar ele fazer? Eu vou pegar variables. Vou pedir para ele inserir na minha lista de códigos. Cadê aqui? Código, tá aqui. Vou pedir para ele inserir na minha lista de códigos. Vamos lá. Aqui que vai ter uma pequena complicaçãozinha, né? Mas eu já vou explicar. Vou pegar aqui esse select. E vou pegar um segundo select. Nossa, brasa, né? Por que que aqui ele tem... por que que aqui ele está usando dois select list? Então, vamos lá, ó. Eu vou criar, pessoal, uma lista, uma variável que vai funcionar como uma lista de códigos, certo? O que eu preciso fazer, ó? Na minha lista de 3, eu vou me posicionar no segundo elemento, que é esse daqui, tá? Só que o que a gente tem que entender é que isso daqui também é uma lista. Então, eu tenho listas dentro de outras listas. Então, na minha lista grande, eu vou me posicionar no segundo elemento. Mas para pegar o código, eu vou me posicionar no primeiro elemento. Certo? Como se fosse aí um joguinho, né, de batalha naval. Ok? Onde eu tenho lá as linhas e a coluna. Tá ok? Então, vamos lá, ó. Vou pegar aqui o código. Vou usar essa parte aqui mesmo, né? Aproveitando que ele já retorna, né, num formato de lista, ok? Vou pegar aqui o number. E aqui eu vou pôr o index 1. Já vão entender aqui a parada, certo? Então, vamos entender aqui como é que funciona tudo isso. Aqui, pessoal, eu estou mandando ele correr a lista, né? Ele vai correr a lista a partir do segundo elemento, tá? O que eu estou mandando ele fazer? Olha, seleciona na minha lista o que está no número. Então, começa no 2. Ele vai vir aqui, tá? Só que isso daqui também é uma lista. Eu preciso selecionar o código. O código está na primeira posição. Por isso que eu passo aqui o index 1. Então, ele vai criar para mim uma lista de códigos, tá? Aí, vamos supor que esse for vai continuar. For continua e volta valendo 3, ok? Então, o que eu estou mandando ele fazer? Olha, se posiciona agora na terceira posição, que é essa. Quem que ele deve pegar na terceira posição? O primeiro elemento, tá? Por isso que tem aqui o 1. Tudo bem? Então, aqui ele vai montando para mim uma listagem de códigos, certo? Ele vai montando uma variável lista de códigos, tá? Aí,
eu posso fazer a mesma coisa com os demais. Olha lá, ó. Então, aqui, ó, eu tenho uma variável nome, só que agora o index do nome não é 1, né? O nome, ele está na segunda posição, ó. De cada lista, o nome é o segundo valor, ok? E eu tenho também o e-mail, né? Que é o terceiro valor. Nome e o e-mail, que é o terceiro valor. Na verdade, eu estou dando lá um select asterístico from, né? Então, se eu observar aqui, ó, por exemplo, eu vou exibir os usuários, né? O código é o primeiro, o nome é o segundo, e o e-mail é o terceiro, ok? Certo, moçada. Vamos lá. Agora, eu vou ter que finalmente fazer um procedimento para listar as informações. Lembra que a gente criou os componentes dinâmicos, né? Lembra que a gente fez isso, né, em outras aulas, tá? Nós vamos criar aí um componente que vai listar, né, as informações para mim, ok? Vamos ver então como é que vai funcionar, tá, pessoal? Vamos criar aqui o procedimento de limpar, perdão, listar, né? Para a gente conseguir chamar ele aqui depois, tá? Vamos lá. Vamos vir aqui na procedure. To procedure. Listar dados. Certo? De novo, né? Eu vou ter aqui um for each. Vamos lá. Pegar aqui a estrutura de controle. Um for each. Certo? Esse for, ele vai começar no 1, né? Porque agora eu vou puxar as informações dessas variáveis listas, né? O que que essas listas pegaram, certo? Então, ele vai no 1 e vai ir até aonde? Vamos lá. Pegar aqui um match. Ele vai ir até o tamanho da minha lista, que é a length, né, da lista. A gente já viu. Length of list. Tamanho da minha variável lista. Certo? Deixa eu vir aqui em variáveis. Pegar o get. Cadê a lista aqui? -1. Math Brasa, por que -1? Pelo seguinte, pessoal. Lembra que eu falei aqui, ó, que a variável lista, ela tem o cabeçalho? Isso daqui é desconsiderado no procedimento de listagem, né? Porque aqui, o que me interessa é o que ficou guardado dentro da variável código, dentro da variável nome, dentro da variável e-mail, tá? É isso que me interessa, ok? Então, vamos lá, ó. Vamos, então, construir os componentes dinâmicos. Antes, vamos fazer o seguinte. Vamos setar aqui a variável ID, né? Porque ela tem que ser incrementada. Cada hora que se cria um componente dinâmico novo, né? Ela vai ser incrementada. Vamos pegar aqui o mais. Set global ID. Vamos vir aqui nas variáveis de novo. Get. Então, vai pegar o que já está dentro da global ID, colocar 1. Ok? Cada componente dinâmico, né, vai ter sua própria ID. Beleza? Então, agora a gente vai dar vida, né, para a página, né? Vai fazer a página funcionar, tá? Vamos vir aqui, ó, no primeiro componente, que é o Dynamic Card. Vamos pegar o componente de criação dele, né, que é o Create Card View. Esse daqui.
O Create Card View, ó, como vocês podem ver, eu tenho ID, né? Que eu já vou puxar aqui. A ID está na parte aqui das variáveis, né? Aliás, está aqui também, né? Posso duplicar ele. Vou pegar a ID. Agora vem a parada aqui dos containers, né? Qual container que esse cara se encontra, né? Que o Dynamic Card se encontra? Ele vai se encontrar no container vertical, ok? Então eu vou pegar aqui, ó, o vertical, scroll arrangement. Vamos pegar aqui o vertical. Vou pegar aqui o vertical, certo? Ele também tem uma largura e uma altura, tá, gente? Só que essa largura e a altura também funciona aí de uma forma um pouco diferente, tá ok? Vamos pegar aqui, ó, um valor, né, de largura -2. Esse -2 é para o componente ocupar toda a tela, né? Seria como se fosse aí o fio parent da largura, tá? E vamos colocar aqui uma altura, por uma altura de 200, tá ok? Então, ele vai criar para mim o componente, né? O Dynamic Card View, né? Ele vai criar ele dentro do Vertical Scroll, tá? Lembra que eu falei quando a gente usa componentes dinâmicos, tudo é criado via bloquinho, né? Tudo é criado via código, ok? Então, vamos pegar agora o componente do código, né? Que é o DBL código. Justamente o DBL código, né? Create label, ok? Ó, percebo, todos têm uma ID, certo? Então, vou puxar aqui a ID também. Label. E ele tem um arrangement, que seria o container dele. O container dele, pessoal, vai ser o seguinte, ó. Eu vou pegar aqui o call, Dynamic Card View. Vamos ver qual que era o método. O get, né? Aqui, get card view. Porque ele é um componente dinâmico, né? Então eu tenho que dizer, olha, essa label, ela vai estar dentro desse componente dinâmico aqui, ok? Dentro dessa div, tá? Da div, por exemplo, pode ser a div 1, a div 2, a div 3, olha lá, ó. Então ele está criando o código dentro da label, tá ok? Agora, né? O que que eu vou fazer? Eu vou setar. Aliás, vou também criar aqui o e-mail, né, gente? Vamos lá, vamos duplicar. Vou criar aqui o nome e e-mail, certo? Olha lá. Ó. Então, ele já está criando para mim, né, dois componentes dinâmicos, ok? Vou setar agora o texto de cada um desses componentes dinâmicos para receber aí as informações, tá? Então, vamos lá. Vamos pegar aqui, ó, o DBL código. DBL código. Cadê o set text dele? Cadê o set fonte? Set rate. Set text. Aqui. Vou trocar o texto dele, né? Então, de novo, né? Esse componente ele tem uma ID, uma identificação. O text do código, né? O que que ele vai fazer? Ele vai selecionar dentro daquela lista de códigos, tá? Então, eu vou ter que me utilizar daquele método, o select item lista, esse daqui. Ok? Então, eu vou ter a variável lista de códigos.
lista de códigos, certo? E eu vou ter um index, né, que vai ser o próprio number, né, da onde eu tô aqui, ó. Então imagine, ele está rodando, está criando os componentes de forma dinâmica, tá? O que ele vai fazer? Lembra que a gente construiu aqui, ó, as variáveis? Que nem eu tenho a lista de código, né? Eu estou me posicionado no primeiro, né? O contador ali, ele está posicionado no primeiro. Quem que eu vou pegar? O primeiro código, que é o 1, certo? Pedindo para ele selecionar naquela lista, tá? Essa propriedade eu vou deixar como false, ok? E agora eu vou fazer um procedimento parecido com o nome e o e-mail, tá, gente? Vamos lá. Vou fazer um procedimento aqui parecido com o nome e o e-mail. Vou duplicar aqui, certo? Vamos trocar aqui, ó. Vamos colocar nome e e-mail no lugar, certo? Aqui o text, eu vou juntar o nome e o e-mail. Para isso, eu vou utilizar aqui do componente join, certo? Vamos lá. Vou fazer aqui uma formatação um pouco mais bonita, né? Colocar aqui, ó, usuário. Usuário. Ok. Vou colocar para fazer uma quebra de linha aqui. Barra N. Certo? Vou aumentar aqui o join, né? Vou aumentar o join. Está extrapolando aqui um pouquinho o tempo, né? Do que eu tinha previsto. Vamos lá. Barra N é para pular uma linha, né? Aqui eu vou colocar, então, para ele pegar o nome, ok? Então, esse procedimento aqui vai servir para ele pegar um nome. Aí, mais um barra N. Ele vai exibir tudo dentro de uma label só, né? Por isso que tá assim, tá, pessoal? O barra N é para fazer aqui as quebras de linha, tá? Se já der certo, já tá de bom tamanho. Ok? Barra N. Aqui eu vou colocar o e-mail. Vou colocar o e-mail. Certo? Aqui ele pede para colocar um outro barra N, né? Uma outra quebra de linha. E finalmente, vamos lá. Uma string. E aqui eu vou duplicar também essa parte. Adivinha o que ele vai pegar agora? O e-mail. Certo? Vamos pegar aqui, ó, o e-mail. Tá, gente? O e-mail. Tudo bem? Aí, vamos lá. A gente precisa, pessoal, exibir, né, essas informações. Num determinado momento, né, as informações elas têm que ser exibidas. Onde que eu vou colocar esse listar dados aqui, né? Eu vou colocar ele aqui em cima, tá? Então, vou chamar ele, né? Call listar dados, certo? Vou colocar aqui fora, tá? Vamos ver se a tela está ainda aberta, tá? Vamos ver se ele já exibe aqui alguma coisa. Deu um erro de conexão, acho que ficou aí um tempinho sem usar, né? Vamos resetar aqui a conexão. Vamos voltar. Conectar com company. Vamos lá, vamos copiar. Ok. Por aqui. Dá um Ctrl V. Ok. Esperar ele carregar. A gente fez bastante coisa, né?
Vamos lá, então, por aqui, um L. Tá dando um errinho de conexão, erro 1103. Vamos ver aqui. 92.168.02. Deixa eu ver. Ah, não. É, de fato, né? Não é esse o IP. É o 92.168.0.102. É uma coisa que também pode acontecer, né? Na aula, né, pessoal? 0.102. É esse aqui que é o erro, né? Olha lá. Pessoal, tem que fazer aqui alguns ajustes, né? Mas vocês podem ver que ele está puxando, né? Ele puxou aqui, ó, o usuário, Lucas, e o e-mail, ok? Aqui também ele está puxando o usuário e o e-mail. Ou seja, né, a rotina está funcionando. A gente só tem aí que fazer alguns ajustes, tá? Aqui também, ó, ele está puxando o usuário e o e-mail, certo? Vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos ver o que pode ter errado, né? Deixa eu ver aqui. Usuário. Ah, tá. É a barra ao contrário, Brasa. Não é essa barra. É a outra barra que faz a quebra de linha. É essa daqui que é. Né? Senão ele acaba exibindo, né? Vamos observar aqui. Vamos lá. Vou fazer por nome de novo, né? Olha lá, agora sim, né? Olha ali, ó. Nome. O usuário é o Lucas, né? O e-mail. Né? O e-mail. Tem ainda o barra N, né? Que eu devo ter esquecido aqui embaixo. Ok. Vou fazer aqui a quebra de linha também. Certo, pessoal? Vamos lá. Por aqui um B. Olha, agora exibiu certinho. Ó. Então, esse daqui é o card. Essas são as informações que está dentro do meu card, tá? Claro que eu poderia também formatar, né, via código, né, para ele ficar aí com umas cores mais bonitas, tá? Mas eu não vou fazer isso em razão aí do tempo da aula. Tudo bem, pessoal? Beleza? Então, é assim que a gente faz, né? Uma telinha de consulta bem básica no Codeler, tá? Desculpe ter extravasado aí o tempo, né? Eu agradeço quem ficou todo esse tempinho. Aquele abraço.